Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre inovação e o comportamento do consumidor. Para conversar conosco sobre este tema, nós convidamos o Rodolfo Araújo, que é líder de conhecimento e pesquisa da Edelman Significa. A Edelman, que está à frente de um estudo global que aborda o comportamento do consumidor em relação à inovação das marcas. Foram mais de 10 mil pessoas, ou cerca de 10 mil entrevistas realizadas em 10 países, incluindo o Brasil, para se entender a cabeça do consumidor quando o tema é inovação. Rodolfo Araújo, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo, trazendo em primeira mão os dados deste estudo. Um bom dia para você. Bom dia, obrigado. Obrigado a todo mundo que está também assistindo e ouvindo. É um prazer estar aqui. Rodolfo, eu falei agora há pouco, logo na apresentação, que vocês estão à frente de um trabalho, de uma pesquisa. São 10 mil entrevistas em 10 países, incluindo o Brasil. Por quê? O que motivou vocês a ir procurar o pensamento do consumidor na questão da inovação? Bom, Milton, a questão da inovação para a gente tem batido a porta durante alguns anos já em relação, principalmente com esse surgimento de empreendimentos que estão desafiando o mercado, que estão transformando os setores, revolucionando a vida das pessoas. Então, um contexto em que você tem marcas surgindo como Airbnb, Uber, aplicativos 99 táxis, um aplicativo chamado Rent the Runway, em que você pode alugar desde vestidos para festa até joias que você vai usar num casamento e que está gerando milhões de dólares já de receita, enfim. Um mundo, então, em que faz florescer, nascer e crescer em empresas num ritmo tão rápido como hoje, fez com que a gente resolvesse investigar os paradigmas da inovação. Se a gente pensa em um país também como o Brasil, que enfrenta um contexto econômico desafiador e precisa também reinventar jeitos de fazer negócios, né? De um lado também a gente tem um consumidor que cada vez mais não quer ser apenas consumidor, quer ser cada vez mais cidadão, né? Exercer os seus direitos, reclamar, sugerir, participar do desenho de produtos e serviços. Então a gente tem um contexto muito mais de rede, né? E desafiador para as empresas, porque há um jeito de fazer negócios, começou a ruir mais ou menos ali com a crise de 2008, que passa a dar lugar a um outro jeito de operar, de prestar serviços, enfim. Então, a partir dessas inquietações, a gente resolveu, tanto por parte, olhando para o lado das empresas, como olhando para o lado dos cidadãos, investigar como a inovação vai iluminar os caminhos para o futuro. Para que isso acontecesse, vocês primeiro tiveram que definir bem o conceito de inovação. O que isso significa? Tivemos que definir o conceito de inovação em algo muito simples, bastante objetivo, para que a gente pudesse investigar bem. Inovação, basicamente, é uma reimaginação de produtos, serviços, coisas, né, que a gente coloca em circulação na sociedade. Ou seja, é um novo jeito, um novo pensar relativo à prestação de serviços, à entrega das empresas, que, no fim do dia, gera valor, obviamente, para quem cria, para a empresa criadora, mas também para as pessoas, né? Então, isso é inovação para a gente. Isso a gente pode considerar, sim, um conceito clássico, mas é o mesmo conceito que está na cabeça das pessoas quando elas vão identificar o que é algo inovador? Isso é muito interessante porque quando as pessoas identificam algo inovador, elas pensam primeiro no problema que está sendo resolvido. Então, se a gente novamente recorre a exemplos como o Uber ou empresas como o Airbnb, a gente começa a olhar problemas contemporâneos sendo resolvidos. Mobilidade urbana, né, deslocamento, hospedagem, o problema também dessas pessoas que transitam pelo mundo, entre outros, né, questões relativas à saúde, energia, educação, alimentos e bebidas, setores outros que também fazem nascer inovações. Hoje é difícil ver um corredor de rua, por exemplo, que não monitore o seu desempenho, que não publique nas redes sociais a sua frequência cardíaca, quantos quilômetros percorreu, quanto está evoluindo de um mês para outro, né? Ou seja, a relação das pessoas com a inovação está muito ligada à solução de problemas contemporâneos. E é para isso que as empresas precisam prestar atenção. Dito tudo isso, definido estes conceitos, eu quero entender de você o seguinte: o que vocês descobriram de especial e que até possa ter quebrado paradigmas no olhar do consumidor sobre a inovação? Eu vou falar primeiro de um aspecto muito importante que diz respeito à favorabilidade, ou seja, o quanto as pessoas olham bem para a inovação, né? As pessoas primeiro têm um olhar positivo, né? Ao contrário de qualquer sentimento de opressão, de dificuldade de acompanhar o ritmo das coisas. Na verdade, as pessoas olham para a inovação de uma maneira bastante positiva, ou seja, a inovação ela resolve problemas, ela
abre a mente das pessoas, elas se sentem mais empoderadas, isso tem um impacto grande, muitas vezes, na qualidade de vida delas. Esse é um ponto positivo. O outro ponto positivo diz respeito ao valor que as pessoas dão para diferentes instituições. Ou seja, onde nasce a inovação? No Brasil e também no mundo, a gente identificou na pesquisa que as empresas são vistas pelas pessoas como grande celeiro de inovação. No Brasil, na faixa dos 80%. Mas também aparecem outras duas categorias de atores aí nesse ecossistema da inovação que são também importantes. As universidades, ou seja, a academia, e as pessoas, os indivíduos, né, as pessoas comuns. Ou seja, as empresas têm recursos, as empresas elas dispõem de estrutura para investir em inovação, mas sozinhas também elas não conseguem criar essas inovações da melhor maneira. Ou seja, elas precisam estabelecer um diálogo com a academia, com quem está pesquisando, né, com pessoas comuns que estão por aí, estão ansiosas por, via mídias sociais, plataformas digitais ou até presencialmente participar do desenho de produtos, serviços, enfim. Então esse foi o primeiro achado. As pessoas veem a inovação como algo positivo e enxergam, confiam nas empresas e na capacidade de diálogo entre empresas, academia e sociedade como o atalho, digamos assim, para fazer com que o ambiente de inovação de um país seja mais produtivo, seja mais fértil, né? Em algum ponto, vocês identificam assim um olhar genuinamente brasileiro sobre a questão da inovação ou há um padrão no olhar global? O brasileiro ele tem algumas particularidades. O primeiro deles diz respeito à confiança que você tem no seu par. O brasileiro hoje ele vive cada vez mais de uma maneira cética quando ele se reporta ou quando ele se dirige ou pensa nas instituições, então no governo, nas grandes empresas, não é? Ao mesmo tempo em que ele confia cada vez mais nos seus pares. Ou seja, o brasileiro ele confia cada vez menos nos discursos institucionais, né, nas mensagens pré-programadas, né, nos discursos muitas vezes chapa branca, né, de uma instituição ou outra, e confia cada vez mais na opinião do colega, do amigo ou daquela pessoa que ela acompanha nas mídias sociais. Então o brasileiro ele tem essa horizontalidade, esse diálogo entre pares como uma característica muito forte. Outro ponto que eu destacaria no Brasil é justamente essa confiança nas empresas. O brasileiro, se a gente fizer uma retrospectiva aqui dos últimos 15 anos, o brasileiro, muito da sua cidadania, né, foi estimulada muito mais pelo consumo, né, do que por qualquer outro fator. A partir dessa questão do consumo e do papel da vida, do papel das empresas na vida dessas pessoas, a gente conclui que cada vez mais as pessoas depositam expectativa em relação ao papel das empresas para além da entrega de produtos e serviços. As pessoas querem que as empresas resolvam nossos problemas, querem que as empresas ajudem a gente a cumprir objetivos de vida, elas querem que as empresas participem de outras esferas da nossa existência que não só as transacionais, de comprar algo, vender, enfim, de estabelecer transações no dia a dia. Agora, aí eu pego as duas últimas respostas suas e eu queria ver se tem razão de ser isso aqui que eu estou pensando. Quer dizer, o brasileiro confia nas empresas, mas na hora de buscar informação ele vai buscar no consumidor e não na empresa? Exatamente. A empresa ela cria, a empresa ela gera, a empresa ela está atenta às demandas da sociedade, ou deveria estar, ao mesmo tempo em que ela viabiliza aquela entrega, aquele produto, ou serviço ou inovação. Mas o valor daquilo é atribuído pela sociedade. E quando a gente pensa nessa dinâmica de valor, em que a empresa atenta, cria e entrega para a sociedade percebe valor e aí compra, recomenda, fala bem, é nesse aspecto que a gente tem que prestar atenção. Ou seja, então eu sou um indivíduo, me pegando como um exemplo. Eu estou com dúvidas em relação a um determinado produto, a um determinado aplicativo, enfim, quero saber melhor como funciona antes de comprar, antes de ter a primeira experiência, eu vou confiar muito mais nos meus pares, conversando no WhatsApp, conversando por mensagens, mídias sociais, enfim, qualquer canal que me aproxime dos meus iguais ali, e não das instituições. E são eles que vão ser os mais decisivos pela experiência que tiveram ou por terem ouvido alguém falar. São eles que vão me fazer sentir seguro, porque esse é outro aspecto fundamental. A inovação, ela precisa também transmitir segurança, porque é algo novo. As pessoas, para abraçarem uma inovação qualquer, elas precisam se sentir confiantes, precisam ser tranquilizadas antes de optar por ter aquela experiência. Então, os pares, eles são fundamentais, e aí quando a gente olha para esse novo ambiente de comunicação em que as conversas são cada vez mais privadas, cada vez mais fechadas entre esses pares, é fundamental entender que a empresa ela vai até certo ponto, mas o valor
daquela inovação é determinado pelas pessoas. Me ajude a entender essa outra questão que você está colocando aí, esse outro aspecto que você está colocando, que é as conversas são cada vez mais privadas. A gente fala que nós temos a vida cada vez mais exposta. Como é que essa conversa privada, então, funciona? Isso é outro ponto bastante. São paradoxos contemporâneos muito interessantes, né? A gente fala, nossa vida está exposta demais, tudo, né? Eu como alguma coisa, já posto na internet o prato que eu comi, né? Fui a algum lugar e já todo mundo fica sabendo. Mas, ao mesmo tempo, existe uma outra camada de conversações que não são públicas, que acontecem num volume ainda maior, que acontecem por plataformas que as marcas não conseguem rastrear, elas não conseguem monitorar, por exemplo, o que está acontecendo. Então, quantos grupos de WhatsApp qualquer um de nós aqui, das pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo, tem e que, enfim, acontecem conversas, circulam conteúdos ali de toda sorte que a gente sequer imagina, sequer dá conta do volume, não é? Então, são bilhões e bilhões de mensagens, por exemplo, no WhatsApp, trocadas então, acho que são 50 bilhões de mensagens por minuto no mundo. Qual é a chance, né, de alguém conseguir acompanhar tudo isso e também qual a chance de alguém não falar bem ou mal a respeito de uma marca? Então, existe uma camada pública, mas uma camada ali privada muito mais volumosa. A Annelise manda a pergunta para mundocorporativo@cbn.com.br e ela quer saber, a partir da impressão que ela ficou da nossa conversa, de que a inovação parece muito mais relacionada com novas empresas do que as antigas corporações. As grandes corporações são inovadoras também e são identificadas como tal na pesquisa? Certamente. As grandes corporações têm um papel fundamental na geração de inovação e isso é muito interessante. Muitas vezes a gente tende nesse raciocínio sobre inovação a separar grandes e pequenas empresas, as startups e as empresas já consolidadas. Muito pelo contrário. As startups, obviamente, elas têm um frescor, elas têm uma capacidade já de nascerem a partir de uma proposta de valor diferente, enquanto as empresas grandes também estão buscando reinventar seus modelos de negócio. Cada vez mais elas estão enxugando seus produtos e serviços, criando novas soluções, estão prestando atenção às demandas da sociedade, então elas também têm seus departamentos, investem em pesquisa e desenvolvimento, testam soluções, obviamente num ritmo diferente, muitas vezes menos ágil por conta do porte, mas também investem muito e dispõem também de muitos recursos para fazer isso. O que acontece é que, primeiro, as empresas sim são inovadoras de grande porte, e o pulo do gato nessa história é estabelecer a conexão entre startups e grandes empresas. Por que uma empresa grande não pode pegar e fazer uma parceria com uma startup para oxigenar também sua dinâmica de inovação? Ao mesmo tempo que uma startup pode aprender com uma empresa grande a não cometer erros que já foram cometidos e encurtar seu caminho para chegar numa solução mais impactante para a sociedade. Então, acho que um dos grandes segredos aí é não olhar para essa dicotomia e olhar, na verdade, para inovações que surgem até dessa parceria entre pequenas e grandes empresas. Outro aspecto que vocês foram procurar na pesquisa e tentar descobrir é como o consumidor vê as motivações das empresas para inovar. O que vocês encontraram? Esse é outro aspecto fundamental e recai também naquela outra questão que você me fez a respeito de dados genuinamente brasileiros. Cada vez mais, e esse é um fenômeno que não diz só respeito à inovação, cada vez mais as pessoas vão prestar atenção ao comportamento das empresas e não só ao que elas dizem de si mesmas. Durante muito tempo, as empresas foram habituadas a, pautar sua comunicação por meio de propagandas, campanhas, enfim, falando dos seus atributos, né, das suas qualidades, e as pessoas não tinham a oportunidade de contrapor aquela visão, ou de compartilhar suas experiências, enfim. Hoje é um cenário de uma transparência muito mais radical se a gente comparar com 20, 30 anos atrás. Dentro desse contexto mais horizontal, mais transparente, as pessoas não vão cobrar só qualidade dos produtos e serviços. A qualidade do produto ou serviço de uma empresa é só o começo da conversa. O que vem antes, o julgamento das pessoas hoje, começa muito antes. As pessoas querem saber no que aquela empresa acredita, qual que é o propósito dela. Né? É só vender? Né? É só crescer? É só gerar lucros? Não, as pessoas querem entender qual é o porquê daquela organização. Vem outro aspecto muito importante que é a questão do comportamento em si, ou seja, que causas aquela empresa apoia, a que questões de relevância social aquela empresa está atenta. E aí a gente liga com a inovação. A inovação ela tem que ser cada vez mais conectada com aspectos socialmente relevantes para as pessoas e não só com o objetivo de gerar lucro. O problema é que hoje a percepção das pessoas é justamente essa, que as inovações são pura e simplesmente motivadas para ampliar a capacidade das empresas de gerarem lucro para si mesmas e não para gerar esse benefício social.
Quando, na realidade, a pesquisa mostra, então, que a inovação das marcas deveria ter grandes metas como impacto social. Exatamente. Isso acaba gerando alguma dificuldade para que essas pessoas possam aderir àquela inovação da empresa? Sem dúvida, porque elas estão cada vez mais críticas, né, em relação a essa questão social. Ou seja, uma vez que. E aí fica muito evidente quando uma empresa ela só olha para si mesma, né, e não olha para as demandas das pessoas, as pessoas não se reconhecem naquela inovação. Então as pessoas com cada vez mais acesso a informações, né, hoje elas formam opinião de uma maneira muito mais composta. Elas olham para as mídias tradicionais, mas também querem saber o que as empresas têm a dizer a respeito do assunto que lhes interessa, olham para as mídias sociais, conversam com seus pares, conversam com as pessoas que estão ali ao seu redor. Então o processo também de formação de opinião hoje é muito mais complexo. Então elas vão exigir cada vez mais das empresas e vai ficar então cada vez mais difícil para aquelas empresas que não atentam para essas questões de serem legitimadas pela sociedade. Bom, isso nos remete aqui a um tema provocado pelo Carlos Eduardo, também pelo e-mail mundocorporativo@cbn.com.br, porque ele gostaria de ouvir um comentário seu sobre o empoderamento do consumidor. Isso tem tudo a ver com o que você está nos dizendo agora. Exatamente. Eu vou além. A gente até prefere não falar consumidor e falar cidadão. Em alguns momentos ele age como consumidor, né? Ele compra os produtos e serviços de uma empresa, ele adquire, né, um serviço, enfim. Mas enquanto uma empresa não está vendendo para a gente, que tipo de diálogo ela mantém conosco? Esse é o grande desafio. E aí entram as outras esferas que as pessoas hoje exigem de uma empresa. Para confiar hoje numa empresa, a pessoa exige não só a qualidade dos produtos e serviços, mas o comportamento, como eu havia dito. E esse comportamento está baseado em integridade, em diálogo, em transparência, na maneira pela qual aquela empresa reage a uma crise, reage a um problema, na postura dos seus líderes, né? Então as pessoas estão prestando atenção, e aí esse cidadão ele está cada vez mais empoderado justamente pela sua melhor formação, pelo acesso mais democratizado a meios de comunicação, enfim, pela maneira com que ele interage com as instituições, né, dentro de um cenário mais transparente. E esse empoderamento ele se dá também nas relações de consumo, mas também se dá na relação dele com o governo, na relação dele com a mídia. Ele produz hoje seus próprios conteúdos, ele interage com a gente aqui com muito mais facilidade. Então, o indivíduo, de maneira geral, ele se sente muito mais capacitado para promover mudanças, reclamar, suscitar transformações, do que tempos atrás. A gente até brinca, tem uma metáfora para brincar com essa história, que antes as instituições, as empresas jogavam boliche com a gente. Nós éramos os pinos do jogo e as empresas com seus investimentos em comunicação faziam a bola nos derrubar e a gente não tinha nem como reagir. Hoje a relação entre nós indivíduos e as empresas, o governo, enfim, está cada vez mais caminhando para o frescobol. Ou os dois ganham ou os dois perdem, né? E um se adapta ao outro nesse jogo, nessa troca de conteúdos, produtos, serviços, enfim. Então, acho que esse é o contexto que desenha o empoderamento do cidadão hoje. A Ana Maria, também pelo e-mail, ela coloca aqui a seguinte questão, que ela diz que a impressão que ela tem das pessoas que estão no entorno dela é que, no fundo, a gente gosta de inovação, mas morre de medo. Isso me lembra de um dado que vocês trazem na pesquisa, que 90% das pessoas disseram ter restrições para adotar inovações. Isso é surpreendente, porque parece que, assim, inovou, é algo novo, a gente usa. Não é assim? Não, não é. E se a gente parar para pensar, 66% das pessoas elas estão numa categoria que a gente chama de indecisos. A gente tem uma pequena parcela ali de pessoas que são retardatárias, que naturalmente elas abraçam inovações num ritmo mais lento do que a média da sociedade, que mais ou menos são 8%. 66% estão nessa camada dos indecisos, e 15% são aqueles que a gente chama de pioneiros. É o cara que fica na frente da loja da Apple, louco para comprar o primeiro iPhone que saiu e postar imediatamente o produto que comprou, né? Então, se a gente parar para pensar que 2/3 das pessoas estão enquadradas nessa categoria dos indecisos, isso significa que existe uma insegurança, né? Então, essa insegurança está basicamente vinculada a 4 aspectos que eu destacaria olhando para essas inovações contemporâneas. O primeiro deles é privacidade. Como a gente mesmo disse, a gente está numa era de hiperexposição. Então, as pessoas estão extremamente preocupadas com a sua privacidade imagética, de dados, né, das suas rotinas, enfim. Privacidade é um ponto. O segundo ponto é segurança. Também está muito vinculada à questão da privacidade. Mas aí, sempre pipocam notícias por aí. O CPF de não sei quantos milhões de pessoas foi encontrado, sei lá, desde dos CDs que eram vendidos na Praça da Sé, e hoje
você em qualquer site acaba encontrando dados de pessoas por aí à deriva. Outro aspecto é o impacto ambiental. Então, inovação também, inovação é outro aspecto importante, não são só aplicativos, não são só produtos que a gente tem na palma da mão. Pode ser um carro, o carro sem motorista do Google, por exemplo, automóveis elétricos, híbridos. Então, inovações também palpáveis e que reinventam coisas já existentes também fazem com que as pessoas prestem atenção à questão do impacto ambiental. E, por último, a hiperconexão. No momento em que a gente se sente tão estressado, tão assoberbado, né, pelo volume de informações, de coisas que a gente tem que fazer no dia a dia, tem certas inovações que nos obrigam praticamente a ficar conectados 24 horas por dia. Isso gera uma aflição nas pessoas. Então, eu segmentaria esses receios nessas 4 categorias. Bom, então, como a Ana mesmo chamou a atenção, o que ela percebe no ambiente em que ela vive é o que acontece na sociedade, e isso está comprovado na pesquisa e no levantamento que vocês realizaram, no estudo que vocês desenvolveram. Aí eu pergunto a você o seguinte: como então a minha empresa vai convencer você a aderir à inovação que eu estou colocando no mercado? O que faz com que haja essa adesão realmente, levando em consideração todos esses medos que existem? O grande desafio é tranquilizar as pessoas, fazer com que elas se sintam, então, seguras para abraçar essa inovação. E aí eu destacaria 4 pontos que são essenciais para esse processo, né, de fazer com que as pessoas se sintam, então, mais confortáveis para abraçar a inovação. O primeiro deles é informação, educação, ser extremamente didático, mostrar no que consiste aquele produto, aquele serviço, falar dos riscos, falar dos benefícios, ser extremamente claro, transparente e didático a respeito daquilo que se trata. Como a gente está falando de inovação, estamos falando de coisas novas, nem todo mundo vai captar aquela informação, aquela inovação do mesmo jeito. O segundo ponto é ter autenticidade, ter proposta. A pessoa quer enxergar o porquê você está inovando, ou seja, quais são as suas motivações, as suas razões, que problemas que mostram que você está atento às demandas da sociedade e está resolvendo a favor dos cidadãos. Então, ter um propósito e ter autenticidade naquilo, e não só ter um discurso para vender, simplesmente, esse é outro aspecto importante. O terceiro ponto é engajar, gerar conteúdos. O que uma marca está fazendo enquanto não está vendendo? Deve dialogar com as pessoas, estabelecer uma troca permanente. Dialogar onde? Dialogar em muitos canais, né? Nas mídias sociais, dialogar por meio de todas as mídias possíveis. Ela tem que estar na TV, tem que estar no rádio, ela tem que conversar por meio dos sites, dos blogs, ela tem que usar os seus canais próprios. As pessoas hoje entram nos sites das empresas para se informar, e as empresas têm que ter muito mais só do que produtos expostos para venda, elas têm que ter algo a dizer, tem que ter um conteúdo a trocar, uma bola para jogar com as pessoas. Então esse é outro aspecto importante também, para mostrar cada vez mais o quanto aquela empresa faz de diferente em relação às suas competidoras, em relação às demais que estão ali no seu entorno. E o quarto ponto é identidade, empatia, ou seja, a empresa ela não vai resolver os problemas sozinha, ela precisa ser legitimada pelas pessoas, trazer as pessoas para dentro, criar processos co-criativos. A Natura, por exemplo, né, a empresa de cosméticos, ela tem uma plataforma muito interessante chamada Co-Criando Natura. Então ela lança desafios, ela pensa em inovações, novos produtos, soluções diferentes por parte da empresa, e convida cidadãos comuns a participarem ali de discussões virtuais e presenciais, e dessas discussões florescem inovações que podem dar certo, podem não dar, mas elas são legitimadas pela participação das pessoas, ou seja, a empresa ter consciência daquilo que ela representa, e ao mesmo tempo que ela tem consciência de que ela precisa atrair os cidadãos, atrair universidade, atrair outros públicos para participar desse processo de inovação, é algo fundamental para que ela seja, então, legitimada na hora de lançar um produto ou serviço. Eu estou vendo aqui dos muitos dados que vocês coletaram nesse estudo, um que mostra assim, consumidores são 2 vezes mais propensos a serem tranquilizados do que inspirados por uma marca. Inspiração é uma palavra que a gente tem usado tanto no dia a dia. Você tem que inspirar o seu consumidor. Eles não querem ser inspirados, eles querem ser tranquilizados. Na verdade, eles querem os dois. O que essa pesquisa mostra, quando a gente fala de inovação, a inovação ela acaba tocando muito mais no nosso senso de defesa, na nossa resistência ao novo, do que apenas na inspiração. Toda inspiração sozinha não resolve o problema.
Então as pessoas elas têm uma dimensão prática que elas querem resolver na vida delas e que deve, obviamente, ser complementada por um discurso, né? A inspiração está justamente nesse processo de diálogo que eu acabei de mencionar e defender. Mas a inspiração sozinha não adianta. Assim como o se sentir seguro, embora tenha mais peso, também sozinho não adianta, porque aí, se você não inspira ninguém, né, nessa batalha de significados, nessa batalha de inspirações, todo mundo quer inspirar todo mundo, isso não resolve. Mas quando a gente está falando de inovação que resolve problemas, o peso da tranquilidade, do conforto, do sentir-se seguro é essencial. Tá certo. Então, quer dizer, elas querem ser tranquilizadas, elas gostam de ser inspiradas, mas também querem ser tranquilizadas. Exato, tem a E dimensão aí tem prática. tudo a ver com aquilo que você já conversou conosco até aqui. O Ricardo Cox, por sua vez, aproveitando aquela questão do empoderamento do cidadão, ele pergunta o que falta aos consumidores, cidadãos, é assim que ele coloca, para se unirem e boicotarem de fato produtos e empresas. O que falta, na verdade, é nada. Isso já está acontecendo, né? Se a gente parar para pensar e olhar desde aspectos mais simples, né? O site como Reclame Aqui, né? Quantas pessoas hoje não se mobilizam, reclamam, boicotam, ou quando uma empresa comete uma gafe e trata mal um consumidor ou um cidadão, né? Isso ganha dimensão viral cada vez mais. Então, o cenário, qualquer deslize das empresas de um lado e qualquer insatisfação dos cidadãos de outro, ganha visibilidade, ganha amplitude de uma maneira... Na verdade, as pessoas já estão juntas, elas já estão conectadas. Agora, o que elas precisam fazer desde fazer reivindicações para o vereador, para o governante X, enfim, até uma marca que não agrada, uma marca que desliza, ou então também juntar esforços para o lado positivo, para propor alguma coisa, para sugerir algo que seja interessante para uma empresa ou para uma entidade qualquer. Então, na verdade, as pessoas já estão conectadas, as conexões já estão aí. O que vale agora, o desafio, o próximo passo é aproveitar essas conexões para que as mudanças aconteçam. Um outro dado que vocês levantam, dos muitos que vocês levantaram, e me chama a atenção e deve servir talvez de alerta a todas as empresas e marcas, é quando vocês dizem que podemos até estar inovando, mas não estamos, ou estamos fracassando como divulgadores. Exatamente. As pessoas acham hoje que a estética, a comunicação que é feita para as pessoas em relação à inovação, ela não é bem percebida. Se a gente pegar os dados da pesquisa, 2 em cada 3 pessoas acham que as marcas estão indo na direção errada na hora de se comunicar. Por quê? Porque elas ainda usam uma lógica muito unilateral de comunicação. Ou seja, uma comunicação ainda pouco transparente, muito massificada em certos momentos, uma comunicação que não estimula a interação e a troca, e também lança mão de 2 outros aspectos. Ou as marcas acabam invadindo muito, né? Hoje a gente quer tanto privacidade, a gente não quer ver mensagens de marca pipocando em todo lugar onde a gente está, então a questão da invasão, da intrusão, hoje as pessoas convidam as marcas, não são as marcas que invadem a vida das pessoas. Então, esse é um desafio da marca entender que ela precisa ser aceita pelas pessoas, daí vem o nome do estudo Earned Brand. E outro aspecto também importante, que é a questão da veracidade. As pessoas não querem mais anúncios, fotos retocadas digitalmente, as pessoas não querem mensagens que só têm impacto no mundo teórico, no mundo ideal. As pessoas querem verdade, querem praticidade, elas precisam se sentir confiantes a partir de uma comunicação que seja honesta, consistente e horizontal. As pessoas não querem fotos retocadas desde que não sejam as delas. Exatamente. As delas têm que ser retocadas. Cheias de filtro. Bom, Rodolfo, para onde vai a inovação no seguinte sentido? Quer dizer, onde é que as pessoas esperam que a inovação aconteça? Porque me parece que não são só nos equipamentos, ao menos olhando aqui os dados dessa pesquisa. Isso é outro dado muito interessante, porque fala do senso comum da inovação. A gente pensa sempre em tecnologia e dispositivos móveis, né? Qual que é o último celular, qual que é o último aplicativo. E isso é a inovação percebida hoje. E aí a gente investigou nessa pesquisa de quais setores elas querem que venha a inovação do futuro. E no Brasil a gente viu que essa inovação é desejada pelas pessoas no campo da saúde, no campo dos alimentos e bebidas, no campo da energia, né? E aí a gente vê tantas inovações nesses campos, né, hoje, e principalmente na educação. Então, quando a gente fala da questão social, dessa atenção, não é só um aspecto filantrópico, assistencialista, não, são demandas sociais, demandas reais, e que mostram um pouco, iluminam um pouco o farol para quais setores devem ficar mais atentos a essa questão da inovação no futuro. E aí vai um outro alerta também, à medida que nós já falamos aqui no mundo corporativo em outras oportunidades, sobre a grande dificuldade que se tem para se inovar na área da saúde, que é uma área que tem uma resistência tremenda na questão da inovação. Bom,
apesar de todas as pesquisas que são feitas, novos remédios, etc., mas em outros procedimentos há uma dificuldade tremenda. Eu queria trazer aqui, como uma das últimas questões, a pergunta feita pelo José Alberto, até ele tinha feito logo no início aqui dessa nossa conversa, mas deixei por último, porque ele quer saber aqui como é que vocês chegaram a todos esses dados? A gente chegou a esses dados por meio de duas fases. A primeira fase foi uma fase quantitativa, ou seja, a gente lançou uma pesquisa com perguntas fechadas para, chegar a números que pudessem generalizar a percepção de 10 mil pessoas em 10 países, incluindo o Brasil. E nós complementamos esses números com uma fase qualitativa, baseada em conversas em grupos focais, grupos de conversa com jovens nascidos entre 1980 e 1995 em Nova York e em Londres, e também acompanhamos a rotina via celular de 25 jovens no Brasil e em outros 4 países, fazendo perguntas, lançando estímulos em relação a consumo, percepção de propagandas, percepção de inovações hipotéticas que nós criamos para que eles dessem opinião. Então a gente combinou dados quantitativos e qualitativos para chegar a essas evidências. Se nós tivermos que resumir esta pesquisa aqui em uma fala, o que você pode trazer para nós aqui? O único caminho para as empresas hoje se reinventarem, seja no contexto de crise ou mesmo para sobreviver dentro dos seus segmentos, é a inovação. Mas não é qualquer inovação. É uma inovação que seja atenta às demandas da sociedade, é uma inovação que não olhe só para o lucro, é uma inovação que faça com que as pessoas se sintam seguras, inspiradas, inovações bem comunicadas, inovações que emerjam da participação de outros atores, cidadãos, academia, governo, enfim, um ambiente mais horizontal, fértil e co-criativo de inovação. Tudo isso para que nasçam novos empreendimentos, produtos e serviços que façam com que os mercados sejam reimaginados e novos valores sejam entregues para as pessoas, porque são elas que cada vez mais vão julgar as empresas e vão cobrar mais delas para que elas possam ofertar produtos, serviços, soluções, comunicações alinhadas hoje as demandas delas. Rodolfo, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco e trazer aí parte desse trabalho desenvolvido pela Edelman Significa, ouvindo e conversando com consumidores, com cidadãos em diferentes partes do mundo para entender como é que é o comportamento dele em relação à inovação das marcas. Um bom dia para você. Bom dia, Milton. Muito obrigado. Foi um prazer participar do Mundo Corporativo. Obrigado a quem nos assistiu, quem mandou perguntas e também a todos que vão nos ouvir a partir de agora. Rodolfo Araújo, que é líder de conhecimento e pesquisa na Edelman Significa, foi o nosso entrevistado de hoje aqui no Mundo Corporativo. A você que participou ao vivo desse programa, também o nosso agradecimento e sempre a lembrança de que este conhecimento aqui tem de ser compartilhado com outras pessoas. Então, leve à frente estas informações. E se você quiser, você pode ir até o LinkedIn, no nosso grupo de discussões Mundo Corporativo na CBN, publicar a sua opinião, publicar seu texto, seu artigo, enfim, colaborar com outras pessoas, porque a nossa ideia é fazer com que esse conhecimento se espalhe realmente entre todos. Vamos ser inovador? Muito obrigado pela sua parceria de hoje aqui no Mundo Corporativo. Até o próximo capítulo.